Você sabe o que é bursite no quadril? No vídeo de hoje nós vamos explicar o que é, como se trata, como preveni-la. Meu nome é André Moura, eu sou ortopedista e traumatologista, cirurgião de quadril da Clínica de Ortopedia e Traumatologia Cote Joinville. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma patologia muito comum, muito frequente em visitas de consultório, trata-se da bursite do quadril. Bem, primeiro eu vou explicar o que é uma bursa para que a gente possa compreender adequadamente. Bursa são espaços virtuais preenchidos por uma pequena quantidade de líquido nas extremidades ósseas. Por exemplo, uma saliência óssea, ela tem que ter uma bursa em volta dela, que é uma camada fininha de líquido preenchido por um tecido colabado, para que ela evite atrito nas estruturas moles, como tendões, peles e músculos. Então, basicamente, onde há extremidades ósseas, existe uma bursa para protegê-la. A bursa é uma estrutura que todos temos que ter nessas extremidades, porém, se elas ficam inflamadas, elas se tornam as bursites e podem ser fontes de dor, desconforto e até mesmo atrapalhar bastante a atividade diária. A bursite no quadril é uma patologia predominantemente feminina. Isso ocorre em virtude da pelve ou bacia feminina ser mais larga do que a masculina, justamente para poder ter neném. Sendo mais larga, as forças sob tensão nessa estrutura podem promover facilmente uma inflamação, uma dor nessa região. Não quer dizer que os homens não tenham, mas elas acontecem predominantemente em mulheres acima dos 40 anos de idade. Tem relação com a atividade física, tem relação com o peso, com o uso. É bom explicar o que é o quadril, o que é pelve, o que é bacia. Bem, enfim, essa parte da cintura chama-se pelve ou bacia. E a articulação abaixo dela é a articulação do quadril. Essa articulação esférica que fica na nossa virilha. Ela é movida por músculos muito potentes, muito fortes, e os dois principais que causam essa bursite no quadril, bursite trocantérica, a qual eu estou me referindo, são os músculos glúteo médio e eventualmente o glúteo mínimo. Então nós temos três glúteos no corpo. A nádega propriamente dita é o glúteo máximo, mais na lateral o médio e mais na frente o mínimo. Principalmente o músculo glúteo médio, ele é causador dessas inflamações no seu tendão que levam à inflamação da bursa, adjacente ao tendão. Essas inflamações elas podem ser causadas por alguns fatores, principalmente o uso inadequado, ou seja, overuse, como os atletas falam. Às vezes a gente corre demais, usa o calçado inadequado, um piso inadequado para a corrida. Eventualmente pode acontecer por excesso de peso, seja carregando peso na academia, fazendo exercício muito forte e eventualmente até por patologias reumatológicas e ainda assim traumas. Existe também uma maneira de você causar uma inflamação na bursa trocantérica, na região lateral do quadril, que é através da degeneração dos tendões e esporões ósseos, que são avaliados num exame de imagem muito simples mesmo. Os sintomas são dor na região lateral do quadril, nessa parte, e de uma maneira inicial, a dor é uma dor inflamatória. O interessante é que inflamação flama significa chama, então a dor é tipo queimação, é uma dor inflamatória na região lateral do quadril. Ela pode se estender até próximo ao joelho e ela pode eventualmente subir um pouquinho em direção à coluna lombar, pelve ou bacia. Predominantemente, a dor está relacionada a atividades físicas, é muito mais comum que aconteça à noite, quando se deita sobre o lado machucado. Esse é um sintoma bastante comum. Às vezes, levantar-se de uma cadeira, principalmente sem usar as mãos. Isso também pode acontecer. E, eventualmente, cruzar as pernas. Mas ela sempre está relacionada com uma atividade física, em virtude dos músculos que eu já mencionei serem solicitados frequentemente ou de maneira inadequada ou até de maneira desequilibrada. Tem se aumentado bastante a incidência de pacientes com queixa de bursite trocantérica ou bursite na lateral do quadril em virtude de atividade física inadequada ou em excesso. Por isso, a quantidade de pacientes mais jovens tem crescido aqui no consultório,
justamente por excesso de carga, ou excesso de uso ou exercício inadequado. Outras causas comuns são a idade, muitas vezes os músculos e tendões, que são estruturas que grudam os músculos aos ossos, ficam desgastadas pela idade, e nesse caso a bursite ou tendinite glútea pode ser amenizada com o uso de bengala ou muleta, por incrível que pareça, no lado contrário ao lado que se está machucado. Uma causa também subestimada é a diferença de comprimento dos membros inferiores. Se a diferença for acima de 1,5 cm entre as duas pernas, existe a possibilidade de um balanço inadequado da pelve e aí levar a bursite, que na verdade está associada a uma tendinite. O uso de calçados adequados ou compensações podem amenizar os sintomas também. O diagnóstico deve ser feito por um ortopedista, preferencialmente um especialista na área mesmo, e ele é de maneira clínica. As condições que o paciente se apresenta são bem familiares, existe uma dor na região lateral do quadril e ela é palpável, eventualmente pode ocorrer estaridos, mas isso é uma outra patologia. E a gente pode lançar mão de exames de imagem que facilitam e corroboram o nosso diagnóstico. O próprio raio-x, hoje em dia, um raio-x digital, ajuda bastante no diagnóstico, principalmente se houver esporões ou calcificações em volta desse trocante que irritam a bursa. São lesões degenerativas que levam a isso. O ultrassom é o exame mais comum e frequentemente utilizado para esse diagnóstico. Ele é facilmente reprodutível, é inócuo para o paciente e nele a gente vai ver um aumento dessa bursa, um espessamento dela e um aumento de volume. A ressonância magnética é um exame um pouco mais moderno e nele fica evidente o aumento de volume. Nós conseguimos ver em vários planos também, tanto de frente como de lado. É um exame que mostra inclusive outras patologias que podem estar associadas mesmo. O tratamento dessa patologia tão comum deve ser iniciado com o uso de medicação para tirar dor, como eu já comentei. It é um sufixo que denomina inflamação. Inflamação vem de chama, é uma sensação de queimação na lateral do quadril, portanto lançamos mão de remédios, medicações anti-inflamatórias. Entretanto, essas medicações elas devem ser tomadas por um período curto de tempo e de maneira correta para evitar efeitos colaterais. Podem trazer bastante benefício para o alívio dos sintomas, porém, no seu uso inadequado, os efeitos colaterais podem ser bastante deletérios. Outra maneira de se tratar é com fisioterapia. Existem maneiras locais de alívio da dor. Você deve reequilibrar a musculatura, se possível ganhar os alongamentos. Nem sempre eles são possíveis, porque às vezes a patologia ela acontece junto com artrose ou outras lesões que impedem a adequada mobilidade do quadril. Existe também uma outra maneira que é com a infiltração de corticoide ou outras medicações na região da bursa. Como eu disse, ela é um tecido colabado com líquido dentro, ela inflama-se, aumenta de volume pela dor, e nessa região a gente pode colocar anestésico, anti-inflamatório, corticoide ou outras substâncias para amenizar os sintomas mesmo. Existe também uma última opção de tratamento, que é a cirurgia. Entretanto, ela é muito rara e é muito difícil fazer uma cirurgia para tratamento da bursite do quadril somente por ela. Ela pode ser feita se ela for associada a uma outra patologia, lesões intraarticulares que precisam de artroscopia, às vezes uma cirurgia de colocação de prótese no quadril pode ressecar a bursa também, se for necessário, mas é uma... O tratamento, como já havia mencionado, passa por medicação, fisioterapia, mas é importante também, se a bursite do quadril vier associada a uma tendinite ou for decorrente de uma atividade física inadequada ou uma atividade da vida diária inadequada, a mudança da atividade pode ajudar bastante a aliviar os sintomas e, eventualmente, ela está associada à sobrecarga, mas a sobrecarga pode ser não só por atividade física, mas sim por sobrepeso. Então é comum a gente pedir para o paciente que ele perca um pouco de peso, justamente porque na área em que ela ocorre, os tendões dos músculos já mencionados, eles sustentam aproximadamente 3,5 vezes o peso do corpo, somente por ficarmos de pé. Ao corrermos, eles sustentam mais ou menos 6 vezes o peso do corpo. Então a perda de, por exemplo, 1 quilo diminui 3,5 quilos de carga na região afetada.
Isso pode trazer bastante alívio da dor. Se a gente correr, a perda de 1 quilo pode diminuir 6 quilos a força de carga na área mencionada já. Conforme já havia mencionado, uma situação não tão comum, mas uma discrepância no comprimento dos membros inferiores, acima de aproximadamente 1,5 cm. E por que 1,5 cm? Todos nós temos diferença entre o comprimento dos dois membros inferiores, e é comum, mas a partir do momento que ela fica maior do que 1,5 cm, a pelve ou bacia não consegue compensar durante o movimento, e ela já começa a causar sintomas, desde dor lombar ou até a dor no quadril mesmo. Então, às vezes, um pequeno uso de palmilha, um calço, dentro do calçado mesmo, já pode aliviar bastante sintomas. Isso é muito subestimado. Como já havia mencionado, pessoas com idade avançada também apresentam alterações degenerativas e sintomas nessa região. Como a musculatura deles é um pouco mais debilitada, a propriocepção, que é o equilíbrio, também é um pouco mais debilitado, e o tratamento é um pouco mais lento, o uso de medicação também nesses pacientes é restrito. Muitos pacientes de idade avançada não toleram bem o uso de anti-inflamatórios, e principalmente os pacientes com diabetes ou alterações metabólicas não devem ser infiltrados com o uso de corticoide na região. Então, o simples uso de uma bengala, muleta ou outro tipo de órtese no membro contralateral, na altura correta, pode amenizar bastante os sintomas, já que eu falei que é uma articulação de carga. Uma maneira da gente prevenir essas lesões é manter a musculatura da região da cintura pélvica ou da região do quadril equilibrada, tanto os músculos que ajudam a abrir como fechar as pernas e sustentar a pelve no lugar. Manter a musculatura alongada, se possível, você deve sempre treinar o alongamento dessas regiões na lateral do quadril, que ela também não é muito explicada nas academias e é um pouco subestimada, mas isso é muito importante e é realizado de uma maneira muito simples mesmo. Espero que vocês tenham compreendido o vídeo de hoje. Muito obrigado. Não esqueça de assinar o nosso canal, acompanhar as novidades, dê o like. Nos vemos na próxima vez.